Olá, comunidade. Antes de começar com minha pequena história, gostaria de perguntar: vocês acreditam que por escutarmos esses relatos somos suscetíveis a experimentar algo em nossas próprias casas? Bom, minha avó diz que sim. Que os seres que se movem em planos diferentes estão sempre à espreita de nós e são atraídos pelo nosso medo. Eu moro em São João, na casa que era dos meus pais. Na rua de trás mora minha avó e eu passo grande parte do tempo com ela. Sempre vou lá para almoçar ou jantar, dependendo do horário em que saio do trabalho. Não é uma área de casas luxuosas nem nada do tipo, mas da janela do meu quarto tenho vista para o barranco e para a imensidão de pinheiros. Não posso reclamar. Minha casa é térrea e atrás dela não há nada, nem mesmo um lugar onde alguém pudesse se posicionar. Por isso, o que tem acontecido comigo me causa muita intriga. É algo que acontece quando ouço relatos à noite, mas não todos, apenas alguns em particular. Uso esses relatos para dormir, e a primeira coisa que me aconteceu foi ouvir uma respiração macabra em um dos vídeos. No começo achei que fosse um dos efeitos sonoros que colocam no fundo. No entanto, acabei dormindo antes de terminar a história. Então a escutei novamente no dia seguinte, no trabalho. Foi aí que achei estranho, porque dessa vez não ouvi o efeito da respiração. Isso voltou a acontecer quando ouvi algo como se alguém estivesse movendo coisas ao longe. De novo pensei que fossem efeitos sonoros, porque só acontecia enquanto eu ouvia os vídeos do canal. Em uma dessas ocasiões, levantei-me para ir ao banheiro. Sem pausar o vídeo, deixei meus fones de ouvido e, ao me levantar, percebi que aqueles ruídos continuavam. Era como se alguém estivesse mexendo nas minhas coisas na sala. Fui verificar e tudo parecia estar em ordem. Portas e janelas estavam bem fechadas. Mas era óbvio que eu não estava imaginando aquilo. Agora, há apenas uma semana, enquanto colocava em dia alguns relatos que havia perdido, decidi não usar fones de ouvido e coloquei o som em uma caixa enquanto preparava o jantar. Em um dos relatos, mencionaram algo sobre alguém batendo na janela. Lembro bem, porque eram 3 batidas. Mas quando o narrador continuou falando, as batidas continuaram. Foi então que percebi que aquele som vinha do meu quarto, da janela do meu quarto. Corri para verificar e se fosse alguém pregando uma peça, eu deveria vê-lo, mas não havia ninguém. Abri a janela e quase saí por ela, mas não havia ninguém. Depois disso tomei a decisão, seguindo o que minha avó me disse, de não ouvir mais relatos. Mas não resisti e continuei a ouvi-los no trabalho, durante o dia, e nunca mais em casa, nunca antes de dormir. Mas por acaso ou pelo algoritmo, algo me pregou uma peça. Como sentia falta de ouvir os relatos para dormir, coloquei um podcast onde fala sobre vários assuntos. Para minha surpresa, funcionou do mesmo jeito e caí em sono profundo. Mas algo me acordou. Não sei quanto tempo havia se passado, mas ouvi alguém tentando abrir a janela ao lado da minha cama. Não sei se foi porque eu ainda estava despertando, mas posso jurar que vi braços magros e envelhecidos tentando forçá-la. Levantei-me rápido, fechei a janela e a tranquei. Meu coração estava disparado. Quando peguei o celular, percebi que a reprodução automática havia voltado para os relatos de terror. Não sei se isso acontece só comigo, mas gostaria muito de saber. Tenho a impressão de que o canal não vai publicar minha história, pois poderia fazer alguém parar de ouvi-lo, mas achei importante compartilhá-la. Vou mantê-los informados se algo mais acontecer. Há muitos anos, quando tudo era prosperidade para mim, trabalhei como comerciante em um dos mercadões mais antigos da minha cidade, aqui no interior de São Paulo. Comecei vendendo verduras,
O ponto me foi cedido pelo meu pai e durante mais de 20 anos trabalhei e cresci nesse local. Estava indo muito bem e parecia que tudo estava fluindo perfeitamente. O mercado era um lugar movimentado, cheio de vida e com uma concorrência sem igual. As pessoas que trabalham nesses lugares sabem exatamente como é. Com o tempo construí uma clientela fiel, mas também acumulei alguns inimigos. O mais chato de todos era João. Ele tinha um ponto de frutas bem em frente ao meu, e nossas diferenças se transformaram em uma rivalidade bem típica de novela. Certo dia, cansado de ver como as vendas do velho prosperavam enquanto as minhas pareciam estagnadas, decidi tomar algumas medidas. Ouvi rumores sobre uma mulher no mercado que vendia mais do que simples ervas e amuletos. Diziam que ela era uma mulher capaz de realizar feitiços e maldições por um preço bom. Num acesso de desespero, ao fechar uma noite quase sem vendas, decidi procurá-la. Dona Rosana já era uma mulher idosa com um olhar penetrante e uma presença forte. Dessas mulheres velhas que te causam medo. Seu ponto ficava em uma esquina escura do mercadão, onde havia muitas flores, e a entrada para aquele corredor era guardada por figuras que não sei o nome, mas que me causava medo. O ar ao redor de seu posto sempre parecia mais carregado e incômodo, por assim dizer. Ao ver a mulher, ela me olhou como se já soubesse o que eu queria, e sem hesitar eu disse: "Preciso da sua ajuda." Tentei soar de forma normal, embora minha voz tremesse. Ela sorriu, mostrando aqueles dentes amarelos. "Pode ser que sua concorrência desapareça, mas tudo tem um preço, homem. Você está disposto a pagá-lo?" Fiquei surpreso ao ouvir que ela já sabia o que eu queria e assenti, ignorando a sensação de advertência que sentia no coração. Ela me entregou uma série de frascos com líquidos de aspecto viscoso e algumas poções cheias de coisas que preferi não identificar. Fora isso, deu-me instruções detalhadas sobre como usar cada um deles e advertiu que eu deveria segui-las à risca. Toda noite, depois de fechar meu ponto, eu me esgueirava até o local onde João ficava e borrifava os líquidos fedidos em sua entrada. Também fazia isso ao redor do local e, em alguns casos, até pela janelinha que ele deixava aberta na parte traseira. Esperava que com isso as coisas se tornassem favoráveis para mim. Surpreendentemente, com o passar das semanas, os clientes começaram a evitar seu ponto, reclamando do cheiro e da estranha sensação que sentiam ao se aproximar. Suas vendas despencaram e, finalmente, ele foi obrigado a fechar o negócio. Fiquei sozinho no nosso corredor e, obviamente, naquele momento estava satisfeito por ter alcançado meu objetivo. Embora deva dizer que minhas vendas não melhoraram, mesmo vendendo sozinho naquele corredor quase vazio. Pouco depois de João partir, comecei a notar algo estranho. Durante a noite, enquanto fazia as contas e guardava as coisas para fechar após o último cliente, avistava uma sombra se movendo pelo mercado. Mesmo achando estranho, não dei muita importância e pensei que fosse apenas alguém passando pelas grades. Apesar disso, essas aparições se tornaram mais frequentes e mais claras. Eu podia ver uma figura encapuzada que me observava à distância. Sabia que não estava imaginando coisas. Via com muita clareza, sempre nos cantos mais escuros. Lá estava ela, e não sabia o que era, até que uma noite já não era uma sombra e se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto. Era um esqueleto que não parava de sorrir. Era a morte que veio me cobrar seus favores. Eu sentia isso, e não achava que fosse possível, mas havia ali. Tentei ignorar as aparições, convencendo-me de que eram apenas alucinações causadas pelo que fiz, mas as coisas pioraram. Uma noite, após um longo dia de trabalho, fechei meu ponto e fui para casa bravo por ter sido assaltado. Ao chegar, um vizinho me segurou com o rosto cheio de pânico. "Kleber, seu ponto está pegando fogo." Corri de volta ao mercadão com o coração disparado e a respiração entrecortada.
Cheguei bem a tempo de ver as chamas devorarem meu ponto. Os bombeiros disseram que foi um curto-circuito, mas no fundo eu sabia que era o preço que estava pagando por minha ambição e ódio. Perdi tudo naquela noite. Fiquei só olhando para as cinzas do meu negócio. Desesperado, voltei a procurar Dona Rosana do mercado na esperança de encontrar uma solução. Embora soubesse que estava brincando com forças que não compreendia completamente. Encontrei a mulher no ponto habitual, no escuro e naquele ar que parecia segui-la onde quer que fosse. Seus olhos me estudaram enquanto eu me aproximava e um sorriso se formou em seu rosto. Eu estava esperando por você, disse como se soubesse que eu voltaria. Preciso da sua ajuda novamente, perdi tudo no incêndio. Eu disse parecendo um cachorro sem dono. Eu te avisei que tudo tem um preço. Você não pagou sua dívida. E agora ela veio cobrar sua parte. Fiquei aterrorizado ao ouvir essas palavras e sabia que tinha que fazer algo para deter as desgraças que me perseguiam. O que devo fazer? Perguntei, praticamente suplicando. A senhora se aproximou e sussurrou. Ela não é algo que você pode ignorar. Deve cumprir com a promessa que fez. Se não puder pagar com bens materiais, deve fazê-lo com atos de fé e devoção. Só então talvez ela pare. Ela explicou que eu deveria cumprir uma promessa de devoção e sacrifício. Deveria fazer uma peregrinação a um santuário distante, levando oferendas e realizando rituais específicos. Tudo para apaziguar as forças que havia invocado. Era uma tarefa difícil e fugiu de tudo que já fiz na minha vida, mas eu não tinha outra escolha. Aceitei, na esperança de que cumprir a promessa me libertaria das desgraças. Viajei por dias, enfrentando dificuldades e penúrias, levando muitas coisas como oferenda ao santuário que ela indicou. Realizei os rituais com devoção, seguindo à risca as instruções da mulher. Após cumprir todos os requisitos, senti uma espécie de alívio, como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Voltei ao mercado esperando que as coisas melhorassem, que minha prosperidade voltasse e que eu pudesse começar de novo. Mas a realidade era bem diferente. Embora aquelas aparições tenham parado e eu não sentisse mais aquela presença constante me vigiando, meu negócio nunca voltou a ser o que era. Perdi a maioria dos meus clientes e minhas vendas nunca foram as mesmas. As vendas mal cobriam os custos e cada dia era uma luta para me manter. A prosperidade que tentei obter por meios ilícitos me custou caro e, embora tenha cumprido a promessa, nunca recuperei o que perdi. A senhora tinha razão. Tudo tem um preço e às vezes esse preço é alto demais. Agora, sempre que alguém fala sobre recorrer à feitiçaria para resolver seus problemas, eu advirto sobre os perigos. Conto minha história, esperando que aprendam com meus erros. A vida me ensinou que não se pode brincar com forças sombrias sem pagar um preço e que as promessas feitas devem ser cumpridas ou as consequências serão devastadoras. Minha avó sempre me contava uma história sobre o vilarejo de São Antônio. Dizia que todos ali eram como uma grande família, pois desde que os bebês nasciam, já ficava combinado que eles se casariam com outra criança do mesmo vilarejo. Era parte da tradição e assim deveria ser feito. Um dia chegou por lá um jovem muito bonito, mas muito pobre. Todos o olhavam com desconfiança, já que ele não era conhecido por ninguém. Mesmo assim, o jovem decidiu permanecer ali. E certo dia conheceu e se apaixonou perdidamente por uma garota chamada Raquel, que vinha de uma família humilde com 6 irmãos e 2 irmãs. Para que os moradores do vilarejo não descobrissem o pequeno romance, eles se encontravam escondidos todos os dias debaixo de uma ponte. Todos os dias, sem falta,
Marcavam às 4 da tarde e retornavam às 5. As irmãs de Raquel, desconfiadas, decidiram segui-la um dia para descobrir o que ela fazia todas as tardes. Assim, descobriram o romance com o rapaz e rapidamente contaram ao pai, que ordenou aos seus 6 filhos que resolvessem a situação. Em uma tarde chuvosa, durante um encontro, o jovem entregou sua blusa e chapéu a Raquel para que ela se protegesse da tempestade. Quando os irmãos de Raquel a viram, confundiram-na com o rapaz. Por isso começaram a apedrejá-la até a morte. Hoje em dia, o vilarejo cresceu e as velhas tradições foram abandonadas. No entanto, ainda se diz que o espírito de Raquel vaga por ali. Alguns afirmam que ela aparece usando um vestido preto, outras vezes com a blusa e o chapéu que o rapaz a emprestou. Essa era a história que minha avó nos contava sempre que íamos visitá-la. Mas um dia ela parou de contar, pois faleceu. Tivemos que ir ao vilarejo para o funeral. O velório foi tranquilo, com menos de 30 pessoas presentes, apenas familiares e vizinhos. Após o funeral, meus tios ofereceram uma refeição simples ao ar livre. Já passava das 5 da tarde e ainda estava claro, então aproveitei para explorar o lugar que minha avó tanto mencionava. Sempre gostei de coisa antiga e as pequenas casas acolhedoras e coloridas, rodeadas de flores, pareciam guardar muita vivência. Era um lugar muito tranquilo. Caminhei por um bom tempo até chegar a uma área mais isolada. Era uma rua de terra bem larga que terminava em um grande campo, com vários banquinhos nas laterais. Foi nesse lugar que anoiteceu para mim. O vento frio me envolvia e as árvores balançavam sem parar. Quis voltar, mas decidi caminhar um pouco mais, pois sentia a dor de perder minha avó e não queria encará-la em seu caixão. Depois de alguns minutos, cheguei a uma ponte feita de madeira, onde havia uma pessoa encostada no meio dela. Não hesitei em passar e assim que dei o primeiro passo, ouvi o choro daquela pessoa. Não quis incomodar, mas tentei ajudar. Ela parecia arrasada, mas a pessoa caminhou chorando. Ao atravessar a ponte, havia um banco de pedra onde ela se sentou e eu sentei ao lado dela. Ela usava um vestido preto bem longo e um pano cobrindo o rosto. "Boa noite, também estou de luto", disse tentando consolá-la, mas ela apenas chorava com as mãos cobrindo o rosto. Foi ali que comecei a notar um cheiro muito forte, como algo podre vindo dela. O cheiro ficava cada vez mais intenso e eu repetia para ela se acalmar, mas ela nem me respondia. Ela chorava baixinho e quando perguntei seu nome, o choro cessou. Sem tirar as mãos do rosto, ela respondeu com uma voz grossa que não entendi nada. Naquele momento eu me assustei. Nunca imaginei que ela teria aquela voz. Comecei a sentir como se fosse desmaiar. Então minha mãe gritou meu nome. Olhei para trás e ela disse que estava me procurando havia 1 hora. Quando voltei o olhar para a mulher, percebi que estava sozinho. Minha mãe pediu que eu voltasse, pois todos diziam que era perigoso ficar na rua àquela hora. Nunca contei a ninguém esse acontecido. Guardava para mim até relatar para vocês. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me chamo Ângelo e isso é algo que não consigo explicar até hoje. Sou motorista de caminhão e tive uma experiência um tanto estranha, precisamente com a carga daquele dia. Tinha uma carga especial dessa vez, algo que não me agradava nem um pouco. Estava transportando alguns artigos religiosos em imagens, em azulejos e caixões para a Paraíba. Desde o momento em que fechei a porta traseira, um pressentimento se instalou em minha mente. Aqueles objetos estavam indo para um cemitério e era a primeira vez que transportava uma carga assim. Os caixões eram novos, vazios, pelo menos era o que eu achava.
Porém, o peso da morte que eles representavam era quase impossível de ignorar. Era como se trouxessem consigo algum corpo. A ideia de carregar algo ligado à morte me causava calafrios por algum motivo. O terror começou de forma sutil. Primeiro foi uma sensação de desconforto que não conseguia afastar. O ar na cabine também parecia mais frio do que o normal, e não importava o quanto eu aumentasse o aquecedor. O frio persistia. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a estrada atrás de mim. Mas em vez disso, meus olhos encontraram a escuridão já conhecida quando você deixa uma cidade para trás. O próximo sinal de que algo estava errado foi o som do estéreo. A música mal era audível. No início pensei que era minha imaginação, mas logo a coisa ficou mais estranha. O rádio emitia estática, apesar de estar tocando músicas que eu havia colocado. Era um murmúrio contínuo, como uma mistura de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Tentei me concentrar na estrada, mas o som era impossível de evitar. Pensei que minha filha havia apagado algumas das minhas músicas e colocado as dela, mas não era o caso. À medida que avançava, a situação ficou mais estranha. Eu desejava não ter subido o morro, pois ali o vento não dava trégua e, além disso, a escuridão envolvia tudo, criando uma sensação muito ruim. O medo se tornou tangível quando algo no reboque começou a se mover. Senti um solavanco, como se um dos caixões tivesse se soltado, pois a carga parecia ter se movido para um lado e, estando na estrada ruim em que eu estava, poderia me puxar para a barroca. Embora eu tivesse experiência, meu coração batia com força. Tentei me convencer de que era apenas o movimento do caminhão e os ventos fortes, mas algo dentro de mim dizia o contrário. À distância, a lua mal iluminava o caminho. Meus olhos se esforçavam para me manter atento a qualquer coisa que cruzasse a estrada. Meu medo era evidente, quase tangível, e eu lutava para me concentrar em manter o caminhão na estrada. A sensação de que algo me observava da parte traseira não desaparecia. Eu olhava pelo retrovisor esperando ver algo fora do comum, mas só via a escuridão absoluta. Sentia como se os caixões carregassem um peso espiritual que se agarrava ao caminhão e a mim. Minha mente começava a pregar peças, imaginando movimentos onde não deveria haver nenhum. À medida que avançava pelas curvas perigosas, meu coração batia com força. Esforçava-me para manter a calma. Com cada curva, cada mudança de velocidade, minha paranoia aumentava. Em certo momento, o vento pareceu soprar com uma força incomum, fazendo com que o caminhão balançasse perigosamente perto do limite. A ideia de tombar com aquela carga me gelava o sangue. Finalmente, a estrada começou a descer e vi as luzes dos postes ao longe. Um alívio momentâneo percorreu meu corpo, mas não me acalmou por completo. O medo ainda se agarrava a mim como se não quisesse me soltar. Ao passar pelo pedágio, procurei um lugar para parar. Encontrei um pequeno estacionamento e, com as mãos trêmulas, desliguei o motor. Desci do caminhão e, com uma lanterna na mão, dirigi-me à parte traseira. A lanterna iluminava os caixões e meus olhos procuravam qualquer sinal de alteração. Tudo estava exatamente como havia sido preso. Não havia nada fora do lugar e nenhum sinal de movimento. Respirei fundo, tentando me acalmar. Disse a mim mesmo que tudo estava na minha cabeça e que não havia nada além de caixões vazios. Fechei a porta traseira e voltei para a cabine. Enquanto me sentava e ligava o motor novamente, prometi a mim mesmo que nunca mais transportaria caixões. O resto da viagem foi muito tenso. A cada quilômetro que se passava, parecia alongar o caminho, como se nunca fosse chegar ao meu destino. Precisava me concentrar, então joguei um pouco de água no rosto, pois a estrada era muito traiçoeira. Se não prestasse atenção em cada curva, poderia acabar no fundo do vale. Não me restava outra opção senão aguentar o que estava acontecendo naquele caminhão.
Finalmente, após o que pareceram horas intermináveis, cheguei em Princesa Isabel. A cidade é muito tranquila. Primeiro cheguei à funerária onde estavam me esperando e descarregaram os caixões sem pressa. Por dentro, eu gritava para que os levassem para longe, onde eu não pudesse vê-los, mas para minha má sorte, tive que esperar até o amanhecer, pois o horário de funcionamento seria apenas às 7 da manhã. Mesmo sem os caixões, ainda se sentia aquela vibração negativa no caminhão. Definitivamente, aqueles caixões traziam consigo a morte. Desde então, evito transportar cargas relacionadas à morte. Os caixões, as funerárias, tudo me lembra aquela noite na estrada. Não falo sobre isso com outros caminhoneiros, nem com minha família, porque há coisas que é melhor não compartilhar. Mas toda vez que vejo um caixão, a lembrança daquela noite volta. Términos são difíceis, mesmo quando você sabe que é o melhor a se fazer. Eu estava tentando me recompor depois de terminar com meu namorado de 2 anos e meio. Não quero entrar em detalhes. Não foi algo bagunçado ou dramático, apenas não éramos mais certos um para o outro. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Alguns dias parecia que tudo me lembrava ele. Eu estava me forçando a manter o sem contato, dizendo a mim mesma que era o jeito mais saudável de seguirmos em frente. Mas era difícil, muito difícil. Uma das coisas de que mais sentia falta era jogar sinuca com ele. Era o nosso hobby. Eu sou uma jogadora razoavelmente boa, definitivamente melhor que a média, mas meu ex, ele era incrível nos dias bons. Ele fazia jogadas de efeito como se fosse nada. Nós dois tínhamos mesas de sinuca em casa, mas obviamente somos jovens e ficar em casa todas as noites não era exatamente o que fazíamos. Quando saíamos, sempre fazíamos questão de ir a um lugar que tivesse mesas de sinuca, geralmente bares. Odiávamos bares lotados, com longas filas para jogar e clientes gritando. Então os lugares que frequentávamos eram mais tranquilos, geralmente atraindo um público mais velho. Bares simples, com mesas velhas e desgastadas e pisos meio grudentos, eram o nosso lugar favorito. Obviamente não dá para esperar encontrar uma mesa em condições perfeitas em qualquer bar, mas esses bares simples eram definitivamente melhores do que os barulhentos bares de jovens. Costumávamos ser os mais novos nesses lugares, mas não nos importávamos. Naquela fase do relacionamento, já estávamos um pouco cansados da típica mentalidade de ficar bêbado toda noite. Além disso, mesmo sendo meio tímida, meu ex era super carismático e se dava bem com qualquer pessoa. O fato de não sermos iniciantes no jogo também ajudava. Algumas semanas atrás, senti uma saudade maior que o normal dessa parte da minha vida. Era uma quarta-feira qualquer, então nenhum dos meus amigos estava disponível. Não queria ficar em casa me sentindo para baixo, então decidi ir a um dos bares que costumávamos frequentar. Disse a mim mesma que não era por nostalgia, que eu só precisava sair. Acredite, eu não sou o tipo de pessoa, nem costumo ter confiança para sair sozinha, mas naquela noite estava me sentindo de um jeito diferente. O bar estava exatamente como eu me lembrava, iluminação fraca, bancos gastos e uma jukebox no canto. A familiaridade era reconfortante, mas também doía. As memórias voltaram com tudo, e eu quase dei meia volta e fui embora, mas me forcei a ficar. Depois de pegar algumas bebidas, me aproximei de uma das mesas de sinuca e comecei a passar giz no taco. Não tinha certeza do que planejava fazer ali. Jogar sozinha era um pouco estranho. Por sorte, minha dúvida foi respondida quando um cara se aproximou. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, sendo a única pessoa no bar perto da minha idade. Ele encostou na mesa e perguntou se eu estava a fim de uma partida. Eu assenti
e disse para ele preparar a mesa. Ele colocou umas moedas na mesa e começou a arrumar as bolas. Ri para mim mesma quando ele fez errado, mas não disse nada. Jogamos algumas rodadas e comecei a relaxar. Ele não era ruim, mas também não era tão bom quanto meu ex. Mesmo assim, eu não peguei leve com ele. Ganhei todas as partidas que jogamos. Conversamos enquanto jogávamos e ele até me ofereceu algumas bebidas. Ele era amigável o suficiente, mas logo ficou claro que ele não era muito inteligente. Ainda assim não me importei. Era bom apenas jogar, conversar e não pensar demais, pelo menos por uma vez. Estava me divertindo e depois da quarta partida, ele fez a pergunta. Ele queria saber se eu queria ir para a casa dele. A pergunta me pegou de surpresa, mas acho que não deveria ter ficado tão chocada assim. Fiquei paralisada por um segundo antes de balançar a cabeça. Tentei deixar a recusa leve, dizendo que ele precisaria de um segundo encontro para isso. Na verdade, precisaria de bem mais encontros. Aparentemente, eu não fui muito bem em recusar, porque a expressão dele mudou completamente. O sorriso desapareceu e ele literalmente começou a me olhar com raiva. Eu não estava preparada para o que aconteceu em seguida. Ele disse: "Você está falando sério?" Ele segurou meu pulso, dizendo algo sobre gastar todo aquele dinheiro com as bebidas. Antes que eu pudesse responder, ele arrancou minha bolsa também. Eu nunca tinha estado em uma situação como aquela, então, em vez de gritar ou lutar, eu simplesmente congelei. Mesmo estando em um lugar público, eu estava apavorada. Felizmente, 2 senhores no bar perceberam o que estava acontecendo e intervieram. Honestamente, não sei o que eu teria feito se eles não tivessem ajudado. Um deles disse ao cara para me soltar. Ele me encarou, murmurou algo e jogou minha bolsa de volta na mesa, antes de sair furioso do bar. Meu coração estava disparado e eu agradeci imensamente àqueles homens por terem me ajudado. Para mim já era o suficiente. Chamei um Uber e saí do bar ainda meio chocada e tentando processar o que havia acabado de acontecer. Decidi fechar os olhos no Uber e eu devo ter adormecido, porque a próxima coisa de que me lembro é do motorista me acordando gentilmente. Estávamos estacionados do outro lado da rua da minha casa. Agradeci a ele, saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta. Enquanto procurava minhas chaves na bolsa, resolvi checar meu celular pela primeira vez desde que saí do bar. Foi quando eu vi aquela notificação horrível. AirTag encontrado se movendo com você. Eu quase deixei o celular cair ao saber que estava com um rastreador. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu revirava minha bolsa, jogando de lado minha carteira e maquiagem, até que meus dedos tocaram algo. Puxei e fiquei incrédula. Havia literalmente um AirTag na minha bolsa. Uma onda de pânico tomou conta de mim, muito pior do que a que eu tinha sentido antes. Eu ainda estava parada no meio da rua, então joguei o dispositivo no chão e pisei nele várias vezes, até ter certeza de que estava quebrado. Olhei ao redor desesperadamente, mas a rua estava completamente vazia. Quem tivesse colocado aquele rastreador, provavelmente o cara do bar, sabia exatamente onde eu estava. Talvez não a casa exata, mas a rua, com certeza. As casas na minha rua são grandes e bem espaçadas, então ele certamente poderia restringir a localização. Peguei minha bolsa e corri para dentro, lutando com a fechadura antes de finalmente conseguir entrar. Bati a porta atrás de mim e a tranquei, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu estava segura, mas não conseguia parar de tremer. Fui para o meu quarto, me perguntando como tinha me metido naquela situação. Normalmente estou dormindo às 10 da noite e apago por 9 ou 10 horas, mas naquela noite não havia a menor chance de eu conseguir dormir. Olhei pela janela do meu quarto
pensando que talvez as árvores me acalmassem. Enquanto olhava distraída, notei um carro velho passando lentamente pela minha casa. Nada muito incomum, mas era meio tarde para carros estarem dirigindo em uma rua que não leva a lugar nenhum. Então ele voltou na direção oposta e eu soube que algo estava errado. Ele passou ainda mais devagar na segunda vez, como se o motorista estivesse examinando as casas. Eu não queria aceitar a realidade da situação, mas quando ele passou uma terceira vez, soube que era ele. Tinha que ser. Ele estava tentando encontrar minha casa. Na próxima vez que o carro passou, a janela do lado do motorista estava meio aberta. Eu queria chamar a polícia, mas não queria que aquele cara soubesse que estava na área certa. Eu sei que isso não faz sentido, mas eu estava tão assustada que não conseguia pensar direito. Na vez seguinte, o carro passou com a mão do motorista pendurada para fora da janela, segurando algo. Parecia uma faca. Então, em vez de passar direto, o carro parou no meio da rua, bem em frente à minha casa. Eu me abaixei com o coração disparado novamente. Fiquei ali, agachada abaixo da janela, apavorada demais para me mexer. Quando finalmente olhei novamente, o carro tinha ido embora. Esperei pelo que pareceram horas, mas ele não voltou. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. Meu pai me repreendeu por não ter chamado a polícia, mas eu disse que estava muito assustada para fazer isso. Não vi o carro desde então talvez o pesadelo tenha acabado. Eu costumava fazer muitas expedições de sobrevivência solo durante o inverno, e esta é a história da minha última viagem, antes de decidir que não era uma boa ideia continuar com isso. Era pleno inverno, o chão estava quase completamente congelado e havia uma leve camada de neve cobrindo tudo. Estava frio, mas era um frio seco, o que, pela minha experiência, era o melhor cenário possível. Eu já estava caminhando pela floresta há horas, armado com minha espingarda, procurando aves, mas sem muita sorte. Depois de mais ou menos 1 hora andando, as árvores começaram a se dispersar e me deparei com um vale. Aquilo não fazia parte do plano, mas parecia ser um atalho decente. Era uma trilha estreita cortando um desfiladeiro e levando a outra clareira do outro lado. O dia já estava avançado e eu não queria perder tempo contornando. Como a descida parecia íngreme, mas administrável, pensei. Por que não? Comecei a descer, mas descer tentando não escorregar acabou sendo muito mais lento do que eu esperava, e quanto mais tempo levava, mais escuro ficava. À medida que as paredes do desfiladeiro se erguiam dos 2 lados e as árvores e sombras se fechavam ao meu redor, comecei a sentir o frio se infiltrando nos ossos. Mas não era apenas o frio que me causava arrepios. Havia algo naquele lugar que parecia errado. Foi então que vi ele parado como uma estátua no meio da trilha, a uns 50 metros à minha frente. Ele segurava algum tipo de AR civil em mãos, como se estivesse esperando por algo. Quando o vi, congelei. Ele não parecia nenhum tipo de campista ou caminhante que eu já tivesse encontrado. Suas roupas estavam imundas, camadas de jaquetas e calças descombinadas que mal se seguravam em seu corpo magro. Ele estava esquelético, como se não tivesse comido há dias, e seus olhos eram fundos e muito escuros, e imediatamente se fixaram em mim de uma maneira que fez meu estômago se contorcer. Naquele momento, eu não conseguia me mover. Minha mente gritava para eu me virar e correr, mas minhas pernas não obedeciam por conta do frio extremo. Eu ainda tinha minha espingarda no ombro e podia sentir que ela estava escorregando um pouco. A ideia dela escorregar do meu ombro me encheu de um tipo de pavor que eu nunca tinha sentido antes, porque pensei, se isso acontecer, ele pode achar que estou tentando apontar para ele
e nesse caso ele pode ficar nervoso o suficiente para atirar em mim antes de esperar para ver se eu sou apenas um idiota que deixou a arma escorregar. Lentamente ajustei a alça da espingarda, tomando cuidado para não fazer movimentos ameaçadores. O homem armado continuava imóvel, e o ar parecia pesado, quase me pressionando. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas minha boca parecia travada. Forcei-me a dar um passo para trás, depois outro, enquanto o observava me observar. Eu não corri, sabia que seria uma péssima ideia. Cada passo que eu dava era lento, e o som das minhas botas na neve parecia quase alto demais. O homem não me seguiu, mas sua presença era palpável. Era como se eu ainda sentisse seus olhos em mim, mesmo depois da trilha fazer uma curva e ele desaparecer do meu campo de visão. Quando finalmente saí do vale, o frio pareceu desaparecer e o mundo voltou ao normal. Continuei andando até me sentir a uma distância segura, mas mesmo assim não conseguia me livrar da sensação de que alguém estava atrás de mim, me observando das árvores. Naquela noite, sentado ao lado da fogueira, não conseguia parar de reviver aquilo na cabeça. A temporada de caça estava aberta, mas AR-15 não são permitidos para caça por aqui e ele não parecia um caçador. Na verdade, ele nem parecia alguém que deveria estar ali. Ele parecia mais um homem que não fazia parte desse mundo há muito tempo. Tanto tempo que algo mais havia tomado o seu lugar. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade e relatei o incidente ao xerife, que ouviu, acenou com a cabeça e disse que verificaria. Semanas se passaram e nunca recebi notícias dele. Também nunca mais voltei àquele vale desde então. Não consigo me livrar da sensação de que ele não estava caçando cervos ou qualquer outra coisa. Quem quer que estivesse lá não queria que eu estivesse naquele vale, e fico mais do que feliz em atender a esse desejo. Meu nome é William e sou do estado de Chiapas, no México. Sou soldado e quero relatar algo que aconteceu comigo enquanto desempenhava meu trabalho há não muito tempo. A história começa em uma manhã ensolarada, quando fui enviado para recolher pedras para alguns fortins. Tudo estava absolutamente normal, e eu até gostava de ir até aquele rio tão cristalino. No entanto, nunca me sentia realmente tranquilo quando estava ali. As pessoas da região contavam muitas histórias de que aquele lugar assustava, de que havia algo que puxava as pessoas para o fundo, e essas pessoas nunca mais eram vistas. Terminei de recolher as pedras e fui tomar banho antes de assumir um posto de guarda afastado da base, um lugar onde quase ninguém ia. Já eram 7 da noite quando me juntei ao meu sombra, como chamamos o companheiro de turno. Estávamos conversando até que percebemos que não ouvíamos mais ninguém, nem sequer um barulho. Tudo estava completamente silencioso. Não havia nem mesmo o latido distante de um cachorro. Não demos muita importância e continuamos conversando, até que senti sono e decidi tirar o primeiro descanso de 3 horas. O tempo passou e meu companheiro me acordou, dizendo que era a vez dele descansar. Peguei minha arma e fui montar guarda. Pouco depois, à distância, vi um tatu. Mas era um animal muito grande, tão grande que me chamou a atenção, e eu quis me aproximar para capturá-lo. Comecei a segui-lo e, sem perceber, me afastei do meu posto. Quando me dei conta, já estava a uns 200 metros de distância. Decidi voltar, e quando estava de costas para o animal, ou o que parecia ser ele falou comigo. Para onde vai? Saí correndo e antes de chegar ao posto encontrei meu companheiro. Ele estava praticamente abraçado à sua arma. Perguntei o que tinha acontecido e ele, com a voz trêmula, conseguiu me dizer: Vi que o diabo estava te seguindo.
Eu parei para olhar e ele virou a cabeça para mim e veio correndo. Eu apenas disse: "O sangue de Cristo tem poder." Fechei os olhos com força até que você chegou e me tocou. Senti um calafrio percorrer minha espinha e nenhum de nós dois quis dormir mais até o turno de troca na manhã seguinte. Fui para a minha cama sem parar de pensar no que havia acontecido e nunca contei isso a ninguém, exceto a minha família. Boa tarde, meus amigos. Começo dizendo que sou caminhoneiro há mais de 10 anos. Transporto de tudo, máquinas, alimentos, o que você imaginar. Gosto disso, pois não tem chefe te vigiando o tempo todo e a paisagem muda todos os dias. E bom, há algo em dirigir à noite que sempre achei relaxante. Mas nesse trabalho você também aprende que a estrada pode ser traiçoeira. Não apenas pelos acidentes ou assaltos, mas porque às vezes você encontra coisas que deixam sua cabeça girando por dias. Uma vez me aconteceu algo que ainda me faz duvidar de tudo. Não sei se foi pura má sorte ou se simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Mas vou contar exatamente como vivi, para que você me diga o que teria feito. Tudo começou em uma dessas rotas que ninguém quer pegar, porque são longas e cheias de bandidagem, mas que, mesmo assim, você precisa fazer, porque trabalho é trabalho. Naquela noite eu estava levando uma carga de ferramentas para uma cidadezinha, perto de um povoado chamado Pedra Vermelha. Foi uma viagem tranquila no início. Estrada reta, poucos veículos e nenhuma nuvem no céu. Gosto de dirigir à noite porque tem menos trânsito e com uma boa música o tempo voa. Depois de um tempo, o GPS indicou um desvio. Era uma estrada secundária, dessas que não estão em boas condições, mas que economizam alguns litros de diesel. Eu sempre sigo o GPS, embora aquela rota tenha me causado uma má impressão desde o início. A estrada era tão estreita que o caminhão mal cabia, e o único som era o do motor e dos sapos. Nada mais. Eu dirigia tranquilo quando vi um carro estacionado perto de uma árvore. Era um Uno velho e não pensei que poderia estar quebrado, pois esse carrinho aguenta pancada. Achei que talvez fosse falta de gasolina. As luzes de emergência estavam piscando, mas não havia ninguém à vista. A princípio achei que o motorista pudesse ter ido buscar ajuda, mas claro, não ia parar em um lugar tão escuro só para investigar. Continuei dirigindo, mas a alguns quilômetros à frente vi outro carro exatamente igual com as luzes piscando. Freiei um pouco porque achei estranho. Pensei, será o mesmo? Mas não podia ser, pois não havia como ele ter passado por mim sem que eu visse. Isso começou a me inquietar, mas pensei que talvez estivesse cansado e vendo coisas onde não havia. Mais adiante, algo realmente me deixou gelado. Um caminhão parado no meio da estrada, sem luzes de emergência, com as portas da cabine abertas. Freiei devagar para observar, mas fiquei dentro do meu caminhão. Sempre ouvi histórias de armadilhas na estrada, onde veículos abandonados são usados para atrair alguém e depois assaltá-lo. Liguei os faróis altos para ver melhor e foi aí que percebi. Havia manchas de sangue na lateral da cabine e o para-brisa estava quebrado por dentro. Meu instinto dizia para eu acelerar e sair dali, mas outra parte de mim queria entender o que havia acontecido. Saí do caminhão com a lanterna na mão, avançando com cuidado em direção ao veículo parado. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Revisei o interior da cabine e, por incrível que pareça, estava vazia. Não havia sinais de luta, apenas sangue e silêncio. Voltei para o meu caminhão com o coração disparado e, enquanto seguia, vi luzes no retrovisor. Era um carro, o mesmo Uno velho que eu tinha visto antes e agora estava me seguindo.
Tentei manter a calma, pensando que poderia ser alguém que vinha pela mesma rota, mas o carro não tentava me ultrapassar nem se afastava, apenas mantinha uma distância constante. Sempre que eu acelerava, eles aceleravam, e quando eu freava, eles também freavam. Liguei o rádio para tentar falar com alguém na área, mas não houve resposta, e o sinal do celular também estava morto. Depois de um tempo, cheguei a uma curva fechada e me deparei com um bloqueio improvisado feito de galhos, pedras e alguns pneus. Fui obrigado a frear bruscamente, enquanto o carro que me seguia parou a alguns metros atrás. Logo vi 2 homens saindo do carro. Um deles carregava um pé de cabra e o outro algo que parecia uma arma. Minha cabeça estava a mil. Tranquei as portas do caminhão e tentei pensar rápido. O que faço? Arranco e tento passar pelo bloqueio? Fico e tento negociar? Enquanto pensava, os homens se aproximaram gritando algo que não conseguia entender. Não sei se foi instinto ou puro pânico, mas pisei fundo no acelerador e direcionei o caminhão diretamente para o bloqueio. O impacto foi forte, mas o caminhão passou por cima dos galhos e pedras como se nada fosse. Os homens correram para o carro e, pelo retrovisor, vi que tentavam me seguir, mas o bloqueio os impediram. Continuei dirigindo sem olhar para trás, com o coração na garganta. Não sabia se os havia deixado para trás definitivamente ou se algo pior apareceria mais à frente. Felizmente, nada aconteceu pelo resto do trajeto, mas minha história não termina aí. No dia seguinte, já no destino, inspecionei o caminhão para verificar possíveis danos do impacto. Enquanto olhava, notei algo estranho. Uma caixa pequena, envolta em fita preta, escondida debaixo do assento do passageiro. Aquilo não era meu e não estava lá quando saí. Abri com cuidado e o que encontrei me deixou em choque. Maços de dinheiro, alguns pacotes pequenos com pó branco e um bilhete que dizia: "Deixamos para você caso mude de ideia." Foi então que entendi tudo. Aqueles homens não estavam apenas me seguindo. Queriam me usar. Provavelmente planejavam que eu transportasse algo sem meu consentimento. Não quero nem saber quais eram os planos deles comigo, mas desde aquela noite penso muito sobre o que aconteceu. Talvez tenha sido sorte sair vivo, ou talvez alguém lá de cima estivesse cuidando de mim. Se eu não tivesse escapado naquela noite, talvez esta história não estivesse sendo contada.